Olá! Estamos começando mais um episódio do Pod da Play. Eu sou Mariana Mortani e estou aqui com o Fabão. Olá, pessoal! Começou animado? Eu tô animado. Tô aqui só na dançandinha. Olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já ativa o sininho, Por se inscreve favor. no canal, deixa nos comentários o que você achou, corre lá no Spotify pra assistir esse episódio, tá disponível em vídeo e em áudio nas plataformas de... Áudio? Obrigado. Além disso, corre lá no Instagram, segue Eu Sou Fabão, segue a Mari e segue nossa convidada, Carona Ellen. Tudo bom? Bem-vinda! Obrigada. Animada. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Tô Ai, super que animada. isso. Que Lindíssima, isso. está aqui. Ela veio preparadíssima. Preparada. A gente tinha um negocinho aqui de outros games, já estavam aqui no estúdio. Ela, se é pro meu também? Eu tô assim, gente, os convidados agora estão sabendo de tudo. A gente tá previsível, A gente tá amigo. ficando previsível. Ah, que coisa. Isso afeta o meu desenvolvimento enquanto criador, sabia? Eu já ficando previsível, isso afeta o meu desenvolvimento um pouco. Não, mas eu acho o estranho. máximo, achei o máximo. Você chegou já É. sabendo onde estava, enfim, Falei, sabendo será seu que esse lugarzinho. joguinho... eu adorei. Eu Maravilhosa. falei, será que esse joguinho é comigo? Ai, Qual vai ser o meu jogo hoje? É um Vai ter jogo comigo, garota? É. É um jogo comigo, garota? E eu quero saber como é que começou o seu interesse de criar vídeo pra internet. Eu comecei a fazer vídeo durante a pandemia, né? Eu fui professora de De quê? química durante 6 anos. Minha matéria preferida. É, que legal. Isso é muito bom. Eu sou péssimo, eu sou Por péssimo. favor, a edição aqui, eu virei assim. Eu sou péssimo. Ai, Mas não era a matéria fala. preferida do meu marido. Ah, tudo bem. verdade, isso o é equilíbrio verdade. do casal. É o equilíbrio. Mas aí, depois que eu encerrei um ciclo, assim, dando aula, que eu tava no meu processo de pesquisa também da graduação, e eu falei, nossa, eu preciso falar sobre ciência dentro de uma perspectiva da cultura negra, trazer essas referências, criar um quilombo digital. E eu sei que eu só vou alcançar muitas pessoas se eu for pra internet. Então, assim, nasceu mesmo da necessidade, sabe? De falar assim, eu vou para um lugar onde eu vou alcançar mais pessoas para falar sobre o que eu quero falar. E aí eu pensei na internet, nesse instrumento, eu comecei a me projetar, assim, de pensar, nossa, será que vai dar certo? Sabe como é que seria isso? Eu nunca fiz vídeo, eu já estava em sala de aula, mas, sabe, é um outro lugar. Eu estava decidida, então eu fui nesse movimento e postei o primeiro vídeo, inclusive falando sobre mulheres negras nas ciências. E para a quantidade de seguidor que tinha na época, sei lá, eram uns 3 mil de pessoas que eu só conhecia, assim, né? Teve uma repercussão super legal, então eu falei, nossa, tô no caminho certo, porque além de eu querer falar, tem pessoas querendo ouvir. E eu comecei a fazer vídeos e experimentar formatos, submergir mesmo na internet, ver como é que funcionam os formatos de vídeos, as coisas que estavam em alta, e comecei a trazer a minha narrativa para as redes sociais. E de onde surgiu o nome Deusa Cientista? Na verdade, já foi preta Além do cientista. óbvio, né? Ah, é. Além do óbvio, né? Eu lembro que quando eu coloquei Deusa Cientista, né? E eu tava assim em casa, era época de pandemia, mas depois começou a abrir as coisas e eu ia pra padaria e minha mãe falava assim, Cananda, não sai desse jeito, se arruma, você é uma deusa. E eu queria sair, tipo, ai, minha mãe, não me pressiona, que agora eu não tenho que sair toda arrumada. Mas era esse lugar, assim, o Deusa Cientista. Primeiro era preta cientista, né? Porque eu queria falar sobre essas questões raciais, dentro da ciência, do meu lugar, de uma mulher negra e trazer essas referências. Só que aí depois tinha uma outra preta cientista nas redes sociais. Aquela pessoa desavisada que não pesquisou os nomes. Eu falei, vou escolher o nome, só escolhi e coloquei. Aí depois eu fui até pauta de terapia, né? Falei, nossa, tem uma pessoa com o mesmo nome que o meu e tal. Como é que faz agora? Ela falou, muda. Aí eu fiquei tipo, nossa, vou mudar. A gente cria uns problemas na sim, nossa gente. cabeça, assim, do nada. Sim. E eu tava, ai, nossa, vou mudar o nome. E ela falou, ai, muda. Tá, qual o nome? Aí eu fiquei pensando. Eu falei, Deusa Cientista. Porque veio do lugar da autoestima, né? Sim. E de pensar também, por exemplo... Eu tava muito nessa busca por... Eu entrei na capoeira. Eu comecei a acessar o candomblé também. Então, eu queria estar nesse lugar da cultura negra e de me apropriar de coisas que foram me negadas ao longo da minha vida. E eu sei que os orixás, eles são deuses e que têm essa semelhança com o humano, né? Então, tem uma humanidade ali nos orixás. Eu falei, nossa, então vamos chamar de deusa, porque eu também sou um ser humano e uma deusa. A deusa que eu quero ser, ou que eu tenho de referência, parece muito comigo, Sim. sabe? Isso é muito poderoso. Então, os meus conteúdos têm uma relação muito forte com o empoderamento também, sabe?
era esse lugar de eu me reconhecer mesmo como uma mulher potente, que produz conhecimento científico, que tá dentro da ciência, mesmo que seja um espaço extremamente branco e masculino. E de também ser referência para outras pessoas, assim. Na referência no sentido de você ver uma criança negra que vai acessar ali, ver uma deusa cientista no TikTok e vai falar, caramba, que incrível que eu tô podendo ter essa referência, é um espaço que é pra mim, sabe? As referências que eu não tive. Então, eu pensei no nome chamativo mesmo, sabe? Numa estética que é minha mesmo e nas minhas referências de propósito. Que bonito. Ai, que lindo Bonito, isso, né? Lindo demais. E você, nessa mudança, vem primeiro a mudança do nome, aí check. Aí você se muda de Salvador pra São Paulo. Como foi essa mudança pra Com você? quantos anos você se mudou? 25? Não, tem um ano que eu tô em São Paulo. Tem um ano. Quando eu passei na USP, aí eu... Você passou pra quê na USP? É uma mestrado em ensino de ciências ambientais. Uau. Mestrado. Uau. E aí, quando eu já queria sair de Salvador há um tempo, assim, eu sempre fui essa pessoa que eu falava em casa, não, acho que quando eu puder eu vou me mudar. E aí, São Paulo foi o lugar, assim, que eu pensei, a USP, que era é considerada uma das maiores universidades do Brasil, então eu mirei pra cá e vim. E aí eu senti muitas diferenças, assim, porque Salvador é uma cidade litorânea. Eu sou do subúrbio. Até no subúrbio lá tem praia. E São Paulo não. É uma coisa que eu até falei com vocês. Não sei se eu falei com vocês lá dentro. Mas quando eu cheguei em São Paulo, todo mundo usava tênis. Tipo, de sandália. Eu e minha mãe na Liberdade, assim, de sandália. A gente ficou, nossa, tá todo mundo de sapato aqui, de sandália. E aí, as pessoas são mais objetivas. Eu sinto assim, né? São muito educadas também. Os paulistas são bem educadas. Eles têm um ciclo deles também, assim, eu não sei se isso aconteceu com outras pessoas, mas eu acredito, eu tenho uma teoria em relação a São Paulo, que é... Porque, assim, eu não tenho nenhum amigo que seja de São Paulo, real. São pessoas de Salvador, do Rio de Janeiro, nunca de São Paulo. Então, eu tenho muita dificuldade de encontrar paulista, sabe? E aí, eu não conheço muito eles, assim, na relação. Mas, assim, de trabalho que eu faço, muitos trabalhos eu faço com alguns paulistas, assim. Então, eu percebo que são pessoas educadas, objetivas, assim. É bem legal. Eu sinto que São Paulo é um lugar que você chega e encontra o que você quiser, assim. A hora que for. E Salvador é minha casa, assim. Então, eu sinto muita saudade. Eu sinto que tudo que eu fui construída, que eu sou hoje, é porque eu vim de Salvador, sabe? As minhas referências, os lugares que eu passei. Eu acho que eu não teria passado se eu tivesse nascido em outro lugar. Então, assim, sempre que eu posso, eu volto pra lá, vejo minha família e venho pra São Paulo de novo. E a gente tem duas bonito, pessoas aqui que são né? apaixonadas por São A gente Paulo. é muito, a gente vive falando de São Paulo aqui, porque Nossa, a gente muita adora. coisa. É muita sensação de que você encontra o que você quiser. E a gente fala muito sobre pisar lá e ver várias oportunidades, Sim, né? sim. E o lance da educação é um negócio muito engraçado, curioso, que eu acho. Porque o pessoal que, pelo menos no início, né? A gente já trabalha com muita gente de vários lugares. E o pessoal que saía aqui, no início do ano, no passado, falava assim, gente, mas atendimento aqui do Rio é ruim? Nossa, mas as pessoas... bota ketchup na pizza. Faz aqui o que você quiser, faz o seu hambúrguer. E eu achava tudo normal, mas gente, é só o pessoal tá aí, vivendo a vida. Fui pra São Paulo e ficou, gente, como o pessoal aqui é educado, né? Aí o pessoal traz a gente como gente. No Rio de Janeiro é assim, faça o seu hambúrguer. Tem essa treta de Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho muito engraçado. Eu costumo falar que toda vez que eu volto de São Paulo, eu volto com vontade de morar lá. Eu sempre falo isso, tipo, eu voltei de São Paulo, quero morar lá. O meu passa depois de 2 dias, porque aí quando eu fico mal, eu vou pra praia, aí lá não tem praia pra ir, né? Então a vontade meio que passa. Você é paulista, que não tem praia. Essa é pra você, aquelas... Eu amo Rio de Janeiro, gente. Eu acho que vocês estão numa cidade também muito foda, assim, no sentido de ser... Vocês são muito pra frente, abertos e... Me lembra muito Salvador, assim, energia, sabe? Alto astral. E eu sinto que eu sempre me conectei muito bem com carioca, pela energia praieira, sabe? Eu gosto. Eu acho que toda cidade tem um lugar, assim, um ponto muito importante e legal de ver. Sim. Aí eu sinto que quando eu venho pro Rio, assim, eu respiro o mar, eu fico, meu Deus, que alívio legal. Dá pra respirar tranquilo, sem ser aquele ar cinza, né? Que a gente puxa e sente, aquele ar grosso. A gente ama São Paulo e A gente ama São Paulo. Eu amo cutucar São Paulo ao mesmo tempo que eu amo muito São Paulo. É porque faz parte, eu acho, da energia carioca falar mal de São Paulo, mesmo que a gente ame São Paulo. Aí corta pra gente. E vice-versa, São Paulo, que gosta de apontar o dedo pro Rio de Janeiro. Exatamente, a gente é muito assim. Certíssimo. Mas de onde veio o... Desde pequenininha, você já tinha essa ligação com a ciência? Você já sabia, eu quero ser cientista, eu quero trabalhar com isso? Como que veio?
Não veio. Nunca Eu adoro esses momentos. Que a gente sabe que, tipo, eu tinha o sonho de fazer uma coisa. Eu não tenho aquela história bonitinha que fala assim, eu sempre sonhei em fazer física, eu sempre sonhei em fazer química. Não, eu digo que eu fui percorrendo e descobrindo as coisas e entendendo, assim. Eu lembro que eu tava revivendo essa memória agora, porque meu irmão passou também na USP, ele vai fazer engenharia da computação, ele tá vindo pra cá, eu vou receber ele e tudo mais. E eu tava lembrando de o que eu tava querendo ser, assim, nessa época, né, da graduação. Na verdade, antes de entrar na graduação, a minha perspectiva nem era de entrar. Eu lembro que eu estudei em colégio particular. Eu tive acesso à ciência, eu tive acesso ao laboratório. Então, foi uma experiência muito boa, assim. Eu tive um ensino médio bom. Mas só que as minhas referências na minha família não eram assim, sabe? Então, assim, a minha mãe, ela nunca entrou na faculdade. E aí, eu achava que a minha perspectiva de futuro seria... Ela é motorista, né? Minha mulher incrível, motorista. Ela levava a gente pra escola e, enfim. E eu achava que eu iria, em algum momento da minha vida, comprar um carro e virar motorista também. E aí, eu tive um namorado que ele fazia engenharia elétrica. E a gente... E aí ele falou, não, você precisa fazer graduação, etc e tal. Eu falei, tá, vou fazer graduação. Então, nesse processo que eu fui descobrindo, assim... O que é que eu quero fazer? O que é que pode ser bom? Eu fiz o meu curso... Eu lembro que na faculdade... Na escola, eu tinha pessoas que... A gente tinha acesso ao curso técnico, que era gratuito na escola que eu fiz. Eu falei, vou fazer o curso técnico e se der muito certo, tipo, eu vou trabalhar com técnico. E tinha gente que falava assim, eu não vou fazer o curso técnico, eu vou fazer medicina. E eu ficava, por que ela quer fazer medicina? Sabe? Então, eram outros ensinamentos, outros estímulos, que vem muito de uma base de uma família, famílias brancas, famílias que têm uma condição e que têm uma linhagem que estimula a manter aquele status quo que eu não fui ensinada. E aí... Mas aí eu busquei isso, né? Eu tive muita sorte de ter pessoas que passaram pelo meu caminho e que me deram esses direcionamentos. E aí eu lembro que eu tive um momento muito marcante na minha escola, que a gente produziu sacolas plásticas com féculas de mandioca. Então a gente passava, tipo, a tarde, a gente virava o turno no laboratório fazendo esse projeto com o professor de química. Então eu lembro que a química me marcou muito nesse sentido, porque eu me sentia super produtiva ali, ativa nas coisas. Então, quando eu fui pra graduação, eu até queria fazer engenharia química, né? Então, eu fiquei na dúvida, engenharia química ou química? Aí, eu passei em química primeiro na UFBA, eu queria ir pra Federal da Bahia. E depois eu passei em engenharia química em outros cursos. Aí minha mãe ainda falou assim, você tem certeza que você quer química? Porque, tipo, acho que engenheiro você vai ganhar mais, né? Vai fazer uma carreira mais legal. Eu falei, não, minha mãe, eu tô apaixonada aqui, já queria virar professora, sabe? Já tava nessa parte do curso. Então, eu fui descobrindo. Eu sempre falo que, assim, eu fui descobrindo. Carreira acadêmica, no primeiro semestre, na disciplina de introdução à química, o professor falou assim, então você pode fazer mestrado, pode fazer doutorado. Eu nem sabia que existia isso. Então, tipo, eu fui entendendo que era mestrado, doutorado na graduação, sabe? No processo. Eu falei, tá aí, eu quero fazer isso. Eu quero virar professora, eu quero ser pesquisadora, eu quero fazer isso. Olha, que máximo. Tudo a gente falando quando a gente se encontra. Mas quando encontra, assim, né? Realmente. Histórias semelhantes, histórias... que a gente consegue olhar para nossa própria história e falar assim, cara, eu me identifico com isso. Isso é muito bom. E falando sobre identificação, eu queria saber se antes de você chegar na internet tinha algum perfil que você consumia, que você olhava e falava, nossa, essa pessoa aqui é tudo. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro... Ela não era criadora de conteúdo, mas eu conheci uma menina que ela era Miss... Na internet, ela era Miss de algum país, que eu esqueci agora. E ela era engenheira da NASA. Olha! Aí eu falei, nossa, que mulher incrível. E aí eu fiquei, tipo assim... Eu lembro que foi um dos primeiros pontapés, assim, de eu falar... quero fazer uma coisa assim, sabe? Uma pessoa poderosa, trabalha com estética e tá na NASA, é engenheira. Então, eu lembro dela, assim... Que foi uma pessoa que eu me inspirei na época. Mas hoje eu sou fã de vários conteúdos, assim. A Thalita Flo, que veio aqui, eu adoro o conteúdo dela. Maravilhosa. Uma amiga querida. Até da parte também da ciência, né? Eu tenho uma professora que é intelectual diferentona. Ela foi minha professora e agora ela é super ativa nas redes também. Enfim, vários nomes, assim, eu não sei agora, mas várias pessoas. Eu gosto de pôr gente. Eu amo quando tem essas referências. Posso só puxar uma? Você chega na internet e aí uma pessoa chamada Serrinha
aparece e fala, oi, tudo bem? E aí? Foi, Serrinha? Foi o Serrinha, não foi? Que mandou mensagem? Foi. Eu conheci ele num evento, a gente tinha algumas pessoas em comum, assim, a gente conversou e tal. Ele falou, e aí, vamos? Eu falei, vamos, eu super quero. Eu ia perguntar como é que foi. Ela resumiu ali, ó, resumiu no story. Vamos, super quero. Vamos. É isso, Serrinha O sempre Serrinha, com um sim, olhar ele é. ali, ele minha sabe filha. Ele é quem tipo, ele você traz. menos espera. E o que muda, assim, pra você, pra sua produção de conteúdo com a chegada da Play? Eu acho que essa perspectiva de estar numa agência estruturada também, de ter vários influenciadores gigantes. Hoje vai ter o Tom, eu conheci lá no TikTok Awards. Eu falei, você tá aqui e tal. Então, acho que tem muitos influenciadores que eu admiro aqui na agência também, no trabalho. Então, assim, eu tô começando, né? Uns 3 meses, me conectando com vocês. E eu lembro que quando eu tava em Salvador, eu tava nesse processo, né? Tava sem agência, depois eu ficava pensando em quais agências, né? Eu lembro que a Play 9 era, tipo, uma super agência que eu falava, nossa, eu quero muito entrar, participar. É uma agência que tinha vários nomes que eu via como referências, assim, e eu achei que ia ser super importante pro meu trabalho, sabe? Até algumas marcas, assim, uma vez eu falei assim, o que você acha de tal agência? Eu falei, adoro, a Play 9 e tal. Até a maneira de conversar, sabe? De ser legal, assim, eu acho incrível. Pode engajar, Pode ir. foda. Esqueci que é podcast pode, né? Gente, isso tá tudo liberado aqui, pode. entendeu? Pode. É assim. Em relação ao seu conteúdo também, você consegue identificar muito pra onde que você quer ir nesse momento? Ou você acha que já tá atingindo o seu objetivo aos poucos, que é realmente levar a sua visão, a ciência pra atingir outras pessoas, o seu nicho? Ou você tem uma grande meta, assim? Eu acho que hoje eu faço o que eu queria fazer quando eu comecei, eu faço. Então, eu lembro que eu queria muito que... Eu falei, né, que eu fiz uma pesquisa. E aí, eu pesquisei, assim, sobre como os professores de química falavam sobre racismo em sala de aula. E não tem uma formação, não tem as referências. Então, as pessoas não sabem como fazer isso. Eu falei, não, quero que seja um espaço que as pessoas saibam como fazer isso. Então, tem muitos professores que usam o meu conteúdo e levam para a sala de aula. Muitos. E eu tenho muito esse retorno, assim, de gente que tá pesquisando e fala assim, achei a minha pergunta de pesquisa. Tipo, era sobre isso que eu queria falar, sabe? Então, é um lugar de muitas referências. Isso, pra mim, é um check bem legal. Mas eu quero muito essa... Eu falei isso, eu fiz um artigo pra Folha de São Paulo. Eu falei assim, a gente não quer só falar, a gente quer ser ouvida. Né? Então, eu quero alcançar mais pessoas. Eu acho que tem muito esse sonho do influenciador de viralizar, sabe? Então, eu tô nesse trabalho, assim, de pensar formatos, mas dentro dessa minha narrativa mesmo, que é o que eu me proponho a falar. Tem um influenciador, que ele é comediante, que eu adoro ele, que é o João Pimenta. Eu adoro. Ele é de lá de Salvador. Ele é super engraçado. E aí, ele tem umas falas, assim, sempre que ele fala que a escolha dele de fazer uma comédia política coloca ele num lugar. Ou seja, ele sabe que ele não viraliza assim porque ele escolheu falar do que ele fala. Ele denuncia o racismo, ele denuncia o machismo. E isso tem uma outra abertura para as pessoas. Então, eu entendo também o meu conteúdo nesse lugar, sabe? De eu querer falar sobre as coisas que eu falo, de eu disputar as narrativas. Tem muita gente que vem por causa disso, isso é incrível. Mas também existem umas barreiras, né? Essas dificuldades. Mas é um desafio, na verdade. Sim. Só que a minha meta é essa, viralizar, continuar crescendo nas redes sociais, montar uma equipe maior. Hoje eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo com esse trabalho de pesquisa de materiais. E continuar a carreira acadêmica, né? Fazer o doutorado, né? Essa coisa. Não, e fazer uma assim, viagem a gente tem internacional, aqui, quem sabe? A gente recebe uma pesquisinha, né? Um norte para um roteiro para o nosso conteúdo aqui. E eu amei, porque aqui tá aqui. Você tem 25 anos. Sim. Já terminou a graduação. Sim. Mestrado em andamento. Sim. Coordenadora de ciência, tecnologia e inovação do Conselho Estadual da Juventude. Sim. Fundou um pré-vestibular social na sua cidade. Discute políticas públicas voltadas à ciência, tecnologia e inovação para a juventude baiana. Agora respira. Gente, e continua. Tá? Continua. Aqui tem um parágrafo Você inteiro. estourou no meu WhatsApp, eu adorei. Então, assim, qual a fórmula pra dar conta disso tudo? É um trabalho de muitas mãos. Eu falei, assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo na rede social. Sim. Muita organização. E às vezes eu falo assim, realmente eu não consigo. E às vezes eu não consigo mesmo.
Mas eu acho que é mais organização mesmo e vontade, tem que fazer isso. Agora tem umas coisas assim mais diferentes, né? O conselho, eu encerrei um ciclo, agora eu tô fazendo o MBA e o mestrado e... Mas tô indo para começar outro. Eu fui até beber uma água pra poder... Porque gente, é muita isso coisa. de encerrou o ciclo é muito bom. Parece, eu agora me identifiquei muito. Eu assim, vó, acabei MBA, agora eu também vou ficar parada. E uma semana depois, então, comecei um curso de roteiro. Gente. Aí ela, mas tu não é roteirista, menina, mas agora é pra série? Eu assim... Exatamente. A gente não quer ficar parado, entendeu? A gente quer fazer, a gente quer agito, a gente quer conhecer coisas e você vai se movimentando. Eu nunca fiquei parada, assim, montava... Eu sempre fui aquela pessoa que montava coisas na universidade. Então, a primeira empresa júnior de química, você quer montar? Vamos montar uma empresa. A gente vai montar uma empresa júnior aqui. Vamos montar um pré-vestibular? Porque esse pré-vestibular é uma coisa que é muito marcante na minha história, né? Eu passei por um pré-vestibular social lá no meu bairro. E aí, depois, esse pré-vestibular deixou de existir. A gente falou, vamos montar, porque a gente tem que colocar a gente pra dentro da universidade. A gente falou, vamos montar. E a gente colocou, assim, ficou 6 anos existindo. Então, eu sempre fui essa pessoa do vamos montar coisas, sabe? Do vamos. Vamos. Gente. Não, mas eu fico chocado porque... Às vezes, a gente não percebe o tanto de coisa que a gente faz, o tanto de coisa que a gente fez. E aí, quando você vê alguém lendo, por exemplo, agora a Mari lendo tudo, eu acho que passa aquele filme na cabeça de meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, eu fiz isso. Passa um filminho, né? Tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou até ler também, Mari, vou pegar o seu gancho. Porque além da arte, da ciência, da educação e de exaltar as pessoas pretas, você falou sobre o quilombo digital, que eu achei um termo incrível, que eu ainda não tinha escutado, eu achei isso sensacional. E eu quero saber como é que você enxerga hoje a expansão do seu quilombo digital, que você criou, se expandindo para outras pessoas. Boa. Eu fico bem feliz, assim. Eu já recebi... Assim, na USP, por exemplo, uma vez, eu sempre conto essa história. Que eu tava no restaurante universitário, chegou um menino negro. E ele faz doutorado, tá? Ele faz doutorado, todo mestrado, ele faz doutorado. Ele falou assim, oi, tudo bem? Você é deusocientista, né? Eu falei, sou eu, deusocientista. Ele falou, nossa, eu te acompanho desde o começo, assim, quando você começou a postar vídeos e tudo mais. E eu tô no laboratório de química, eu sou o único homem negro de lá. E desde que eu vi os seus vídeos, eu comecei a deixar o meu cabelo crescer. E, assim, eu uso brincos, eu uso saia. E eu resisto nesse espaço, sabe? Então, assim, eu escuto muitas histórias que me tocam muito. Teve uma menina que ela falou assim, depois que eu postei um vídeo, como ser um cientista negro? E aí, falando sobre, a gente tem que ir para a universidade mesmo e pesquisar sobre a nossa comunidade, trazer esse retorno. Vamos lá, galera. E aí, ela falou assim, nossa, eu tava com muita vontade de desistir do meu curso e de eu assistir seu vídeo e eu tô ficando aqui. E eu vou pegar esse diploma, sabe? Então, assim, eu percebo que é esse... Às vezes, as pessoas falam muito sobre a relação superficial da rede social ou de qualquer coisa do tipo. Mas sempre que eu escuto essas histórias, eu falo, velho, eu tô, tipo, no caminho que eu quero estar, sabe? E eu sei que... Às vezes, a gente só precisa de, sei lá, uma mensagem de dizer assim, nossa, não desiste, velho. Porque, às vezes, eu recebo pessoas que vêm, assim, desabafar comigo e falam, nossa, eu desisti de engenharia há, sei lá, 7 anos atrás. Eu sei que se eu tivesse uma graduação hoje, eu estaria em outro patamar, sabe, da minha vida. Eu acho que eu poderia alcançar outras coisas. Óbvio que a vida vai seguindo, né, gente? Mas, tipo, e a universidade não é o único caminho que a gente tem que seguir. Eu sou defensora também de que a gente pode ir pra universidade, mas também pode não ir. Mas eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo principalmente pessoas negras, mulheres, indígenas, porque é um espaço onde você não se vê, entendeu? Sim. Então, às vezes, se alguém chega pra você e fala assim, nossa, ó, a gente pode estar junto, você pode estar próximo de um coletivo, você pode usar dessas estratégias. Eu tive isso lá em Salvador, quando eu passei por um pré-vestibular social, entendeu? Então, é isso que as pessoas me trouxeram de instrumentos. Olha, você pode pegar uma bolsa, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro. E isso foi me dando ferramentas para conseguir nunca ter pensado em desistir da graduação, entende? Então, hoje, nas redes sociais, quando eu falo sobre esse trabalho de empoderamento, de falar sobre ciência, de trazer referências, é para, tipo... para que a gente permaneça nesse espaço, sabe? E entenda ele como sendo nosso. E você falou que o rapaz encontrou você e ele era do laboratório, estava fazendo doutorado. E tem muita visão de conteúdo dentro das faculdades, dentro das universidades, muito eurocentrada de tudo que está acontecendo. E até você encontrar uma figura negra dentro da história que te faça olhar e falar, opa, eu tenho um espaço aqui, demora. E eu quero saber a sua visão sobre isso, do porquê tão difícil e porquê tão devagar o acesso
a personalidades negras mesmo dentro de uma faculdade ali, você saber que existem. Por que as pessoas talvez não falam tão abertamente ou não falam sobre as figuras importantes negras dentro da nossa história, dentro da química, por exemplo? A universidade, as instituições formais de ensino pensam... a gente aprende que a história do negro começa na escravidão. A gente aprende que ciência foi produzida na Europa. A gente aprende... Essa é a perspectiva e visão de mundo que a gente recebe. E isso ferra com a nossa autoestima, assim. Na universidade, em qualquer lugar. É muito difícil permanecer nesse sentido. Então, as referências são retiradas do currículo. Porque a escola, inicialmente, ela não é pensada para as pessoas negras e indígenas, né? Ela é pensada no processo de... Por exemplo, as primeiras universidades no Brasil foram construídas em 1808. Em 1808, os negros estavam sendo escravizados, porque a escravidão acaba em 1888. Então, existiam cientistas que estavam lá, e esses cientistas, inclusive, teorizavam sobre corpos de pessoas negras e indígenas. Existia um movimento, óbvio, não eram todos cientistas, mas um movimento específico, que a gente chama de racismo científico, em que eles pesquisavam sobre os negros e indígenas e falavam como sendo corpos inferiores. Então, a universidade teorizou isso, participou do processo da escravização de corpos de pessoas negras. E isso se reverberou até hoje. Então, a gente aprende os filósofos, Kant, Nietzsche. Eu peguei uma disciplina de epistemologia das ciências. Então, eu estudei Hegel, Kant, vários filósofos. E eu nunca estudei Sueli Carneiro, sabe? Sim. Que vai falar sobre epistemicídio. Vai falar, olha, a história do negro não começa na escravidão. A gente teve um processo total de apagação. E antes disso, em África, a gente já produzia muita coisa. Então, tinha ciência, tinha engenharia. O Egito Antigo, que se chamava Kemet e foi nomeado de Egito depois. A gente tem lá as pirâmides que sobrevivem até hoje. E as pessoas ficam dizendo que são extraterrestres e não querem assumir que era uma comunidade negra ali, construindo conhecimento. E que existe até hoje, que ajudou a gente a produzir... Que ajuda a gente a dar continuidade até hoje. Então, isso tudo é escondido do currículo por uma soberania de um pensamento branco. Para dizer, olha, é só a gente que produz o conhecimento. Isso é nítido, assim, já tem várias pessoas que falam sobre isso. Quando Sueli Carneiro fala disso, do epistemicídio, que é basicamente, mataram os nossos conhecimentos, tiraram eles do currículo e ainda impede que a gente continue produzindo, porque não dão educação de qualidade, ou seja, as escolas públicas, quem estão nas escolas públicas? As universidades, quem é que acessa as universidades? Então, a gente não consegue dar uma continuidade. Um dia desses, uma amiga minha, ela faz doutorado em física médica, e aí ela está pesquisando sobre... algumas tecnologias que podem ser usadas para o avanço no câncer do colo do útero. E quem é que tem mais câncer do colo do útero? As mulheres negras. E as pessoas não estão falando sobre isso, assim, sobre essa realidade. Como é que pensa esses outros corpos? E como é que a gente usa a ciência para ajudar essas comunidades, essa população? Então, acessar os nossos conhecimentos é tão importante para a gente permanecer, para a gente saber que existiam outros fotógrafos, outras químicas, outras físicas, para a gente saber que, nossa, eu não fui uma pessoa só que recebi chicotada a vida toda e etc e tal. Não, eu também participei, eu atuei na construção desse país, tanto fisicamente quanto intelectualmente. O que aconteceu foi a escravidão, que acabou comigo, não era eu, entendeu? Porque a gente é construído num sentimento de culpa. Sim. Nossa, eu não consigo, a gente é incapaz, é inferior. E aí, quando você tem acesso a essas referências, você fala, nossa... Eu vim de uma história de um povo que é poderoso também, sabe? E eu posso construir isso, eu posso dar continuidade. Então, eu mesma, quando estava fazendo a pesquisa, eu me senti perdida. E eu fiquei, revoltada. Que eu falei, velho, eu não consigo falar sobre nada de uma perspectiva antirracista em química. E eu venho de quilombos, assim, eu fui de um quilombo educacional, eu passei pela capoeira. Então, eram pedagogias extremamente radicais para falar, isso é isso, aquilo, aquilo outro. Não tem esse lugar do... Como é que fala? Do que aconteceu no Brasil? A miscigenação foi um grande... Essa coisa de que parece que a gente tá em paz e amor, né? Apartheid? Porque tem um apartheid, mas no Brasil não foi apartheid. Segregação? Hegemonia? Não. Essa ideia da romantização de todo o processo, né?
Esqueci a palavra, gente. Mas, enfim. Seguimos. Aí, no Brasil, tem essa ideia dessa romantização, né? E aí, quando a gente consegue dizer assim, gente, não, isso não é romântico, isso aconteceu, isso foi dessa forma. Destrava, abre os caminhos, sabe? Então, esse lugar da referência e de ser um quilombo digital, era muito nesse sentido das pessoas olharem e falar assim, não, eu não tô perdida, eu não tô começando do zero, existiu isso aqui, eu posso continuar, sabe? Gente, que lindo isso. Lindo. Essas referências e ver como isso te ajuda a construir, né? O seu conteúdo através de suas raízes e você poder ser essa referência hoje também para outras pessoas, compartilhando essas vivências, esses conhecimentos e até abrindo os olhos de outras pessoas para que elas se enxerguem mais, para que elas se vejam como esse menino que te encontrou, a outra menina também. É muito importante, né? Isso é incrível. Ter esse apoio, essa referência tão próxima, né? Palpável também. E é incrível porque talvez, não sei, eu acredito que você perceba, mas talvez não perceba que isso atravessa muito a tela, sabe? Não é só a pessoa que tá ali assistindo e tipo, tudo bem, vou fazer isso. A pessoa bota em prática, sabe? É uma chamada para ação na vida da pessoa ali, de um conteúdo que às vezes você pode só... vou gravar aqui no quarto rapidinho, óbvio, com um propósito, mas vou gravar no quarto aqui rapidinho e vou subir. E a partir daquilo, é uma vida, é uma pessoa que decide entrar numa faculdade, é uma pessoa que... Olha que incrível esse menino se assumindo pra si, né? Sim. Colocando... trazendo aquilo pra ele. E eu não sei você, Mari, mas eu pelo menos, eu tô com 31. Eu já falei isso em alguns lugares. Eu queria que existissem outros criadores de conteúdo que eu vejo hoje, que são pessoas pretas, falando sobre a importância da gente se reafirmar e se colocar no lugar quando eu estava crescendo. Sim. Porque é muito complicado você crescer enquanto uma pessoa preta e não ter referências de algo que você quer ser ou sonha em ser, sabe? E aí você vê hoje... muita gente, como você, falando coisas importantes para várias pessoas, dá aquele calorzinho no coração, sabe? De tipo, que bom, as coisas estão caminhando, as coisas estão se resolvendo. E não chorei. E não chorou! Que coisa! Você chora? Você é canceriano? Bastante. Olha, eu sou... água, é o elemento água presente na vida dele. Escorpião. Mas eu seguro muito, eu seguro. Eu só chorei uma vez aqui. Não, que eu não consegui segurar. Da outra vez eu segurei de boa também, e então, olhei pro nada. Se você quiser chorar, a gente chora junto. Você qual é o seu signo? Câncer. Câncer. Com ascendente em que é? Virgem. Eita, a gente devia fazer um ranking, sabe? Dos signos aqui. Quais signos que mais Quais vem signos aqui? passaram aqui, verdade. Eu não sei de cabeça. E você é o quê? Eu sou aquário. Aquariano. Aquário com ascendente leão. Eu não falo nem o meu, porque mas assusta. A gente devia... Escorpião com ascendente aquário, lua em Capricórnio. Lua em Capricórnio. Minha lua também em Libra. Menina! Essa lua em Libra bota a gente em cada coisa. O tópico agora é crushes. Como é que tá o coração de garante? Como é que tá o coração? O coração. Posso puxar a próxima? Pode, aqui, que também é outra. Engraçado que todas as perguntas da Cananda, ela tem uma história tão cheia de feitos, que as perguntas elas vêm assim, enormes e tal. Nas redes você fala sobre... O brief tá grande. O brief tá grande, porque nas redes você fala sobre curiosidades, química no cotidiano e tal, através das histórias e tudo mais. Eu queria saber como é, no meio das suas pesquisas, algo que tenha te impactado de uma forma maior. Algo que você talvez não soubesse a proporção, e aí pesquisando para criar um conteúdo, você descobre aquilo chega até te travar. Tipo, meu Deus, é maior do que eu imaginava. Nossa. Eu acho que a maioria, assim, dos conteúdos, sabe? Eu e minha equipe, a gente fica assim, nossa, que legal isso que a gente achou. Tipo, meu Deus, isso aqui... Sabe? Ou a gente já tem, assim, meio que um radar de... Vamos procurar isso, que eu acho que deve ter, sabe? Uhum. Então, a gente... Sei, assim, eu lembro que logo no início eu era insegura até pra passar, sabe? Uhum. Porque, assim, eu não fui ensinada isso na universidade. Ou seja, é uma pesquisa que eu faço de uma maneira autodidata. Tipo, não tá no currículo. Eu vou lá, sei como é que pesquiso e pesquiso. Então, eu ficava assim, nossa, mas eu aprendi o tempo todo que não era assim. Agora eu tô vendo... É tanta coisa, entendeu? É tanta coisa. Será que é isso mesmo? Porque, tipo, sabe? Por mais que eu tenha essa formação de... Eu entendo que é racismo, eu sei que apagaram, etc. E tal, eu ficava...
nossa, mas o Egito fez tanta coisa assim, sabe? E aí eu começava a ler, escrever, falava, vou falar isso, e falava, escrevia, via. Eu já vi, a galera já tá tese de doutorado falando sobre isso, então, tipo, muita coisa. Já li muitas teses de doutorado, tipo, já li uma tese de doutorado pra fazer um vídeo de 1 minuto. Que foi um vídeo de tranças, assim, ainda bem que foi bem engajado, mas tipo... A pesquisa por trás, a galera não imagina, Se às flopasse, vezes. eu falo, não acredito. Mas eu acho que esse lugar de ler muito vem do lugar também da insegurança. Óbvio que a gente pesquisa, etc e tal, mas às vezes eu ficava tipo, nossa, será que é isso mesmo? Até eu ficava questionando, sabe? Porque foi colocado uma pulga na minha cabeça e não me ensinaram sobre as coisas. Então, sempre que eu acho alguma coisa, eu falo, nossa, aí agora eu já tô diferente. Já falo, viu aí? Eu sabia. Eu sabia. Isso aí. Você vê a mudança, né? Tava tão óbvio. Tava tão óbvio. Então, já virei um pouco a chave, assim. Porque eu lembro que uma vez me chamaram pra fazer um curso de comida afrodiaspórica. Aí eu falei sobre esse processo da colonização. E ela falou assim, nossa, seu conteúdo é muito bom, porque você vira a chave, sabe? A pessoa tá ali, sei lá, vou falar sobre quimioterapia e do nada você fala com uma mulher negra que criou a quimioterapia. Tipo, nem sabia que tinha mulher negra na química, sabe? Sim. E aí, então, assim, aquele lugar do virar a chave. E tem gente que fala assim, por que você tá falando que a mulher negra falou? Porque você nem pensou nisso, entendeu? Então, assim, é um imaginário que não foi criado na nossa mente, que eu faço isso de propósito. Então, é isso. Então, assim, acho que todos os conteúdos geram esses sentimentos. Agora que eu falo assim, eu sou divulgadora científica, eu faço uma comunicação de ciência nas redes sociais. Então, acho que o último que eu fiquei, assim, bem feliz foi ter conhecido Paula Brito, que é que foi um tipógrafo. Ele fundou o primeiro jornal negro registrado do Brasil, que é o Homem de Cor. E nesse jornal negro, ele já fazia publicações sobre medicina, ou seja, já falava sobre ciência no primeiro jornal negro que a gente tinha no Brasil. Então, a gente já falava sobre ciência. Então, eu falei assim, nossa, o primeiro jornal que tem... Porque é uma coisa que eu já escutei da academia. Porque tem as mídias negras, sabe? Não fala muito sobre ciência, as mídias negras. Como, por exemplo, a Folha de São Paulo tem lá um espaço para ciência, os jornais geralmente têm, mas as mídias negras são... Eu entendo que a estrutura é menor e, enfim, não tem tanta essa discussão. Então, quando eu vi o Paula Brito falando sobre isso, eu falei... Ai, tá vendo? Tá tudo aí. É aí, sabe? É aí. Nossa, que incrível, né? Ver da onde vem cada coisa e levar isso para as pessoas também é importante. Você mencionou agora essa questão de... mas por que você fica mencionando sempre? Eu já recebi também um questionamento desse. No meu caso, eu falo de conteúdo sáfico, né? Mulheres que amam mulheres. E eu sempre tento pegar um gancho, né? Para alguma mulher... sáfica, criou alguma coisa, mulheres lésbicas, etc. Essa semana eu assisti uma série, anos 70, e aí era uma cantora, e aí eu fiz uma análise falando sobre essa personagem, você viu? Vi. E eu falava sobre lésbicas nos anos 70. E aí eu recebi uma mensagem assim, como é que você consegue enfiar lésbica em tudo? Aí eu, meu anjo, é porque a gente tava aí, Será só que que as elas pessoas... existem? Do nada, elas existem, tá tudo bom? Então, que estranho, né? As pessoas se incomodarem por algo que... pra gente é tão importante e que já devia estar sendo evidenciado, mas que pra elas é um incômodo. Por que tá enfiando toda hora, né? É estranho mas tudo bem. isso, cara. Não é estranho, isso tem um nome, né? No seu caso, homofobia, no nosso caso, racismo. Mas quando as pessoas levantam esses questionamentos que pra gente é tão óbvio de, tipo, é necessário falar sobre, porque vai muito além de um fato, a gente tá falando de uma história... E uma outra pessoa completamente, como você viu, a maioria brancos, chega e fala, precisa... Mas precisa. Tava assim, antes só falava da galera branca e ninguém reclamava. Falava, vamos falar dos negrões e das negronas. Tipo, e dos precisa. indígenas. Nossa, mas precisa botar em tudo as militâncias. Quer lacrar. Hoje em dia eles adoram falar isso, né? Quer lacrar. Não sei o que, gente. Vai militar. Ai, Como se Deus. militância fosse ruim. Tem coisa, um né? pouquinho de preguiça. Mas enfim, vamos de outras coisas boas, como por exemplo, você foi indicada ao TikTok Awards, você já falou que foi, etc. Foi na categoria Aprendendo no TikTok, não é isso? Isso, aprendendo no TikTok. Então não é coreografia. Não, professorinha. Com o vídeo era o pão, fermento, como é que era o nome? Eu esqueci, Eu falei sobre o pão e como que... Porque o pão surgiu na Mesopotâmia, mas que teve o Egito Antigo, em Kemet, a galera também fazia o pão. Só que esse pão que a gente tem muito parecido com o que existe hoje, que é mais macio, foi criado lá, porque eles assavam o pão. Então, assim, esse start de assar o pão
E colocar o fermento, não era E colocar isso? o fermento. Eu acho que era esse entendi. título. Abraçar o pão e colocar o fermento. Gente. E aí foi isso, eu falava sobre a química, de como que acontece a fermentação, de como que assa. Falei sobre essa perspectiva de Kemet, então... Olha só, no editante a galera já tava esperta, já fazia essas coisas. E a gente tem isso até hoje. Exato. Porque tem muitas coisas que eles produziram antes e que os cientistas testam hoje que dão muito certo. Tipo, teste de gravidez e que tá, tipo, muito próximo. Então, a galera fica... Sempre que eu falo do Egito Antigo, a galera gosta muito. Ai, que E tudo. como que foi pra você receber essa indicação? Nossa, tava, tipo, no início, assim, eu falava... E assim, para os canais que eu tava concorrendo, era uma galera muito grande, assim, de números. Então, tinha 1 milhão de seguidores, etc. E eu falei, nossa, eu não tenho nem 50 mil seguidores. E, tipo, fui indicada. Então, eu tava entendendo que era a relevância do meu trabalho, sabe? Era o que eu tava fazendo, o impacto que eu tava trazendo. E eu fiquei muito feliz. Foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo. E aí, eu fui pro TikTok Awards e tal. Então, vi muita gente incrível lá. Nossa, eu passei mal esse dia. Foi um dia que, tipo, eu e a minha amiga que trabalha comigo, Verônica, nós duas passamos mal. E a gente ficou, nossa, as duas estão passando mal. Ela, Quem tipo... vocês encontraram? o Rafael Vicente, que eu achei incrível. Lindo. Fofo. A Thalita Xavier, Xavier, não encontrei É lá, Xavier não. Flor. Xavier É Flor. Xavier Flor. Ah, É que Xavier bom. Flor. Meu Deus, será que eu É a errei? mesma, aquela é a É mesma. a mesma. Nossa, aí eu vi Pequena Lô. Ai, Tinha várias pessoas lá, a galera que né? dançava. Mas assim, fiquei super feliz. Eu fiquei, nossa, realizada. Fui indicada, sabe? O TikTok me reconheceu, né? E assim, eu gosto muito do time, da equipe de lá. Eles sempre me chamavam pra fazer algumas coisas. Então, quando tinha edital também, eu fazia algumas falas, palestras, várias coisas assim. Acho que o primeiro equipamento que eu comprei também foi quando eu ganhei uma competição no TikTok, assim. Então, eu falei, eu fui lá e comprei a luz. Posso fazer vídeos à noite. Competição de quê? Era competição de quê? Era eles lançam umas campanhas. E aí, era uma campanha que eu esqueci o nome agora. Mas era pra fazer Escreve aqui, ó. vídeos. Vou passar aqui embaixo. Vai. Como? E tinha lá a hashtag, e eu fui fazendo vídeos, colocando a hashtag, e eles selecionaram alguns criadores de conteúdo, e eu tava entre as selecionadas. Aí eu ganhei, acho que foi R$1.500, aí eu fui e comprei. Comprei equipamento. Foi a primeira publi de canal? Foi sua primeira publi. Bom, não era uma publi, mas É. foi um retorno. Foi primeiro reconhecimento do meu trabalho. Foi, E acho qual que foi sua primeira publi, assim? Se não quiser falar marca nem nada, mas você lembra da sua É. primeira publi? Publi paga, né? Isso. Lembro. Foi de cabelo. E você lembra o que você fez com o valor da sua primeira publi? Não. Não lembra. Você lembra quanto que você ganhou? Quanto foi mais ou menos? Acho que foi uns R$500. Ah, tá acima. Ainda tá no ranking acima. ranking acima, A gente tem tá um mais pra ranking aqui, a gente deveria ter, né? A gente A sempre gente fala que tem um ranking, mas a gente expõe nunca Rafa pede o ranking. Vicente sempre. Mas a gente sempre pede pra saber o que a pessoa fez. E aí, o quanto que a pessoa cobrou. E aí, o Rafa Vicente já tinha 1 milhão, né? De seguidores. E chuta quanto ele cobrou. Pra 1 milhão de seguidores. O meu foi caixa fechada. Tipo, eles deixaram o valor. Eu falei, tá. E nunca você tinha ganhei. quantos seguidores na época? 14 milhões. Quero, não. Era uns 20 mil. Ok. Tava bom. Tava bom assim. Depois que eu entendi quanto é que ganhava. Quanto você já merecia, né? Eu falei, olha- Cabelo seu. Mas você chuta quanto que ele com 1 milhão. É abaixo, né? É abaixo do meu. Eu não sei. 250. Ai, que Faz a bondosa. revelação pra Ele cobrou ela. R$150. A E eu acho que o pessoa. pessoal ainda respondeu assim: se quiser, mandamos uma squeeze e uma camiseta. Tipo, você tem Então ele, certeza? não precisa, pelo amor de Imagina, Deus. exato, Só mas é- 150 dólares. E é- Gente, mas é muito louco esse. Assim, muito quando louco. você tá. Você não tem quando você não tem ideia, uma né? agência, Louco. você não tem. Tá começando, vai fazer, etc e tal, você fica, meu Deus, quanto é que eu cobro? Eu não acho isso em lugar nenhum. Sim. Sabe? Então, às vezes você tem que conversar, sei lá, e falar. Eu lembro que na época falaram assim: pergunta pras pessoas. Isso às vezes parece que não é muito quantitativo, porque às vezes você tem 50 mil, a pessoa tem 100 mil, e, sabe? São preços você diferentes. não sabe, né? A gente fica aqui zoando todo mundo, mas eu... Só que a gente não sabe também, precificar a o gente fica um com o outro, né? E amigo? E aí, Como você faria isso? Eu faria 2 Big Big e um babalu. E você? Eu vou pedir um pirulito. camisa, né? Uma camisa. A primeira vez eu ganhei um produto. Eu falei, não, vou fazer um vídeo. Tipo, eu ganhei um produto e fiz um vídeo. Pra, tipo, permuta do feed. Exato. A gente vai, né? Coloca tudo pra acontecer. A gente... Nossa. Eu falei, eu vou postar isso
isso aqui porque vai vir mais. E veio. Olha. Veio! Aí Gosto, sim, aí gosto, sim. gosto. E falando sobre ser referência e ter referências, você consegue me dizer 3 perfis no Instagram ou em outras redes, além de você, que você considera que são referências para outras pessoas? Eu gosto muito... Sendo só nomes que eu já falei aqui. Sim, sim. Thalita, eu acho o conteúdo dela incrível. Eu já falei isso pra ela, porque ela fala sobre... Ela mescla militância, ensina você a cozinhar e é engraçado. Então, tipo, é um plus incrível. Rafael Vicente, eu acho ele também incrível, porque ele sabe da realidade dele, da favela, que ele diz, quero levantar o nome do lugar de onde eu venho. E ele tem uma referência ali do audiovisual, de como que ele constrói, que eu fico, meu Ele Deus. transcendeu. Pra mim, o Rafa Vicente transcendeu. Ele é muito bom. Ele é bizarro. E vamos lá, mais um. Quem é mais um? Amy Mortani. Quem? Amy Mortani. Sou Morrone. Fabão. A gente se indicando aqui, ó. Indicando isso, Fabão. Pode ser. Não pode ser podcast? Pode play. Pode dar play. O pode dar play. É muito, sabe que se errar o nome, Felipe Neto aparece aqui, né? É sério? né? Erra o nome, ele aparece, Poxa. reclama. Mas não, mas perfis de referência. Você tem algum perfil de referência que você acompanha? Eu tenho 3 referências, Que assim, já. Pelo menos pro meu conteúdo, pro meu público também. Então, seriam pra mim Lui Ponto, Ana Bagunceira, você conhece, e a Jéssica Valucci. São 3 que eu adoro, que eu consumo, que eu sei que as minhas leitoras também. Então, quando a gente se juntou pra fazer uma live, as meninas, Quarteto Sáfico virou. São minhas 3 referências também. Tudo. Gostei, gostei. Achei bom. E você, amigo? Cara, primeiro, Roberta Camargo, jornalista de São Paulo, que tem o Simplão, que é maravilhosa. Ai, meu Deus. O Theo, que é um rapaz trans, que cria conteúdo no Instagram também, ele é incrível. E... eu posso puxar uma sardinha pra uma amiga minha, que é maravilhosa, que é a Mabê, que eu acho que tudo que a Mabê faz Eu devia ter falado que eu ia falar tudo Mabê. que a Mabê faz pra mim, ela toca vira ouro. Eu acho que ela tem um carisma muito dela, assim, muito, muito particular. E eu fico muito chocado em como ela consegue transmitir as coisas assim. Eu fico besta. E falando sobre criação de conteúdo, falando sobre chegada da Play 9, você consegue se enxergar fazendo algo que você jamais pensou? Tem alguma coisa que você olha e fala assim, cara, isso não seria pra mim? De produzir conteúdo? Ou fora da internet também. Pode ser uma profissão que você olha e fala assim, mano, não. Eu acho que... No nosso caso, matemática. Nossa, Qualquer gente, coisa qualquer envolvendo coisa que matemática, a gente envolva já tá número. fugindo. Eu acho que eu não seria médica, não. Alguma coisa assim, tipo médica, não seria. Por quê? Não sei, eu acho que é um lugar... Não sei, eu sempre achei isso. Eu falava, não, nunca faria medicina na minha vida. Essa coisa do cuidado, assim... Eu tenho um preconceito. Nem tenho preconceito, é ótimo. Mas eu já trabalhei, assim, uma época eu trabalhei num laboratório, que era um laboratório auxiliar Aham. de médicos, mas era tipo perícia. Então Perícia? então eram pessoas que já se foram. Mas aí eu trabalhava com material biológico, então sangue, urina, estômago, Mas tranquilo, né? super. Mas isso. Eu não gosto, assim, eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com pessoas, me comunicar, sabe? Me comunicar nesse sentido, assim, de trabalhar com a comunicação, sendo professora, ou sei lá. Mas acho que trabalhar com medicina, acho que seria o que eu excluiria logo. Que é uma profissão, acho que é muito incrível, mas eu não faria, sabe? Sim, faz sentido. Matemática só? Tem mais alguma? Pra mim, matemática, qualquer coisa. Então, de engenharia, matemática, a própria química, que também se usa. Tem que fazer Eu gosto de conta, matemática. elemento, pra mim, eu já Pra mim, fico... eu fujo dos números. Me mostra uma tabela periódica, Agora eu me bota choro. pra qualquer coisa de humanas, qualquer um. Ok. Eu ia. Minha filha, você falou uma coisa que não estava no meu roteiro, mas me despertou uma curiosidade muito enorme. Perícia. Como você chegou até lá? Me diga. Foi um estágio, eu era estagiária, eu tava lá no estágio. Eu fiquei 1 ano trabalhando no laboratório, então eu trabalhava com os peritos. Era tipo o CSI? É, tipo isso, então a gente... A minha referência é essa, amiga, desculpa. A gente investigava... eu trabalhava na polícia, era um departamento de polícia civil de lá da Bahia. E aí a gente chama polícia técnica, né? Aham. E aí a gente fazia isso, fazia análise de sangue, urina, então THC, cocaína, alguns remédios.
Então, pra investigar se a pessoa usou algum tipo de droga. Sei lá, era meio que um suporte pro médico, né? Pra ele dar lá no laudo. Então, a gente fazia essas identificações de algumas substâncias em material humano. E era isso, assim, teve uma experiência... Ai, Eu não sei... vai dar susto? Não. Tá, não, então... Não, só vou falar que eu já vi um corpo, mas foi porque eu desci, assim, uma vez o perito falou assim, vocês querem ir lá embaixo? Tipo, a outra estagiária falou, quero. Eu falei, Não, e discussão, o melhor que galera. ele, tipo, deve estar Animadão. super animado, que é o trabalho dele, então ele deve adorar. Ele, tipo, vocês Menina, eu querem vou te ver, levar vai ser numa assim. boa. Vou te levar numa boa. Vamos levar pra um corpo? Ai, vai ser super legal. Nossa, foi horrível. O cheiro, o lugar, o ambiente, eu não acho... Eu não consegui. Aí você chegou animadona. Desanimadona. Ele avisou o que era antes, né? Avisou, mas eu fui. Aí cheguei lá e a menina que... Tinha uma menina lá que ela tava super feliz, então eu acho que Viva. o tema não é pesado. Não é viva. Não, só pra saber, né? Não sei. Tinha uma menina lá tranquila, tava viva? Não. Ai, Ela tava viva, né? ela também era estagiária, ela era do técnico, era da graduação. E ela, nossa, eu amo perícia, tipo, ela queria fazer química forense e tal, então tava, tipo, no Tadinha, lugar né? pra ela. Eu falei, ai, meu Deus. E você... Eu cheguei na porta e o técnico falou assim, você não quer entrar pra ver? Eu falei, entra. Eu falei, entrei. Não sei porque eu não digo não, assim, pras coisas, mas aí eu fui lá, ele mostrou os detalhes, assim, foi falando... Por que tinha larva no corpo, como que eles conseguem identificar algumas coisas, porque eu fico mais na parte Essa é minha das cara drogas. de ai, que legal. Mas também tem as outras identificações, tipo o laboratório de biologia, o de química. Tem a parte de fotografia. Então, são vários laboratórios que vão trazer um laudo para tentar identificar, entender como é que foi aquela morte. Ou até, não morte, a gente também identificava, tipo, a apreensão de droga. Tipo, um pó branco, será que é cocaína ou não? Identificava, sabe? Tinha essas identificações lá também. Então, era tipo, eu trabalhava lá, ficava lá, usava alguns equipamentos. Eu acho o laboratório incrível, mas eu ainda sou da química humana, Eu tô sabe? chocada, eu tô aqui te escutando também assim, tô meu olho besta. esbugalhado até agora. Tem larva, eu tô assim... É, larva. Nunca Porque tinha quando a pensado. gente... Eu não sei se eu falei isso, será que é... Fala que eu tô curiosa. Fala. Pode. Quando a gente morre, então, a mosca, ela pousa, tipo, no corpo, né? E ela deixa os ovinhos. Então, tipo, quando o perito tá ali analisando, o médico, ele abre e pega essa larva pra ver em que estágio da vida ela tá, pra saber quanto tempo que você tá ali morto. Então, por exemplo, se já tiver Por muito... isso, é assim que sabe? Aí, assim, a natureza agindo ao nosso favor e a ciência vai entendendo tudo. É bem Eu legal. tô besta. Incrível. Eu achava que era cor, sei lá. Cheiro Não, ruim. eu achava já que, tem sei lá, tempo. pelo sangue... Olha, pelo sangue, sei lá, dava pra Imagina saber. aí o teu perito. Ah, esse daqui tem uns 2 dias. Não, eu achava que pelo exame de sangue, tipo, quando que parou, sabe? Porque o sangue... Eu, assim... Quando que fala? Não, tipo assim, nossa, amiga. Alguma Tipo, coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que dar Tem um certo. Tipo, time, assim, no pulso. coração. Pulso, parou de ter pulso. Tem que ter alguma coisa, o coração que diga. Chegando na sua morta, faz assim, ó. Um exame. Faleceu, hein? Não, Tô sentindo que... Temperatura, que faleceu. temperatura. eu achava. Sei Temperatura, lá. que eu acho que- Temperatura é ótimo, né? Eita. Eu achava Gente, que era... não sirvo. Não louco. sirvo. Eu tô Admiro muito chocada. muito. Eu tô muito chocada com essa revelação da larva. Admiro muito, mas eu já tive a experiência de ver um corpo, mas é completamente diferente. Mas porque, você viu tipo, em que situação? eu fui reconhecer uma pessoa. E aí, tipo, vi, tipo, tá... E uma coisa, inclusive, que eu acho absurda. Tipo, você reconhecer uma pessoa que você sabe que é a pessoa. Faz sentido? Não, porque eles precisam saber se é mesmo, né? Você viu uma foto? Eu preciso ver. Mandar uma foto Tipo, da pessoa morta. ai, não Não, tem sei, que reconhecer. Imagina se trocaram a sala. Esse final de semana eu vi um vídeo do cara, eu acho que de Salvador, que ia ser enterrado vivo. Ele tinha catalepsia. Na época da pandemia, a gente teve Nossa. pessoas sendo enterradas no lugar de outras, né? Então, assim, é importante reconhecer. Clima animado, né, galera? Clima de casa, ei, Mas, caramba. ó, eu tô até Do agora... nada jogar uma energia lá eu tô pra até cima. agora impressionada com o negócio da mosca, que eu nunca tinha pensado Eu que a também mosca... tô Por que a chocado. mosca posa Eu no também tô corpo? Porque, aí, tá vendo? Ela tem uma função muito importante na nossa vida, no início, meio e fim, né? Aí, tá vendo? E a gente Pobre fazendo coitada. assim... Coitada, Vamos tá bom. melhorar o clima com o Vamos jogar pré-game. pro alto, vamos jogar pro alto. pré-game. Ah, chegou Então, até a dar um calor. Você tá sabendo tanto da gente que a gente preparou 2 pra você. É assim, são 2. Ai, o meu o Deus. game do game. A Vamos gente lá, vai agora... Ari. O primeiro é
aparelho científico ou termo da internet? Então a gente vai fazer algumas perguntas pra você. A gente quer saber, na verdade, quantos por cento você é ligado à ciência e quantos por cento você é influenciadora. Aquelas, né? Agora o Agora é a termômetro. balança. Agora é a balança. E aí entendeu? a ideia são algumas perguntas pra saber se, ok, mais ciência, mais influenciadora, tá na hora de... Você quer fazer a primeira ou eu Posso faço? fazer a primeira. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Ai, mão na O orelha. Becker é usado para medir o alcance de uma publicação no Instagram. Eu acho que Faz uma média. poderia ser uma métrica, né? Podia ser o nome da métrica. Vamos mudar o nome do alcance Faz, pra métrica. faz uma média assim, tipo, ai... Explique pra gente o que é o Becker. O Beck é uma vidraria que a gente usa em laboratório. E aí ele tem lá as medidas, a gente usa ele como uma vidraria auxiliar, assim, pra colocar alguns... Pode ser sólido, líquido. Então é muito utilizado, é uma vidraria. Ele é redondo, assim, parece esse copo aqui. E tem os volumes, assim. Desenho da Play 9. Depois não. Eu espero ter ajudado na explicação. Será que eu vou agora? Ajudou. Sim, Pra sim. gente que não sabe o que é Becker, passou melhorou tranquilo. Eu já não sabia, amiga. Já, Também não, porque, eu ó, aqui assim. o tubo de ensaio, eu não sei se é uma afirmação, tá? Eu não sei se vocês sabem. Espero que vocês concordem comigo. Vocês sabiam que o tubo de ensaio, ele é usado pra treinar suas falas pra vídeos no TikTok, né? Tubo de ensaio. Treino. Tem uma relação legal. Treino, ensaio. Eu também apoio mudar o nome do ensaio. Enfim. É uma... Vocês concordam comigo? Não, Concordo, entendeu? O tubo de ensaio, eu acho que a gente deve falar. É um ensaio aqui pro Instagram Cientistas. Você quer corrigir a gente? Você pode corrigir. É uma pode. outra vidraria também de laboratório. Vocês estão montando. Mentira. Juro. Jura? Você jura? Acreditei tanto que era do TikTok. Mari. Eu agora. É verdade, diz pra gente, que a função do funil de laboratório, diferente do que muitos pensam, é fazer uma estratégia de marketing que analisa o momento desde que a pessoa visita o seu perfil até o momento em que ela se torna um seguidor. Podia ser, né? Eu diria com certeza, por mim é com certeza. Eu acho que no laboratório é uma coisa mais material, assim. Qual é a E- função do funil? Ele pode ser usado para várias coisas. Eu já usei muito para... Usava o funil, aí pegava um papel, fazia um drapeado assim... E coava algumas coisas, então, no laboratório. Então, quando a gente ia fazer algum método de separação, separar, sei lá, um sólido de um líquido, ou um líquido de um sólido, a gente usava, às vezes, o funil. Que ele é... Parece também... Vou usar aqui aquele... Quando você faz café, naquele... coador. É então, só isso. que um funilzinho, assim. Gente, Eu acho parabéns deixa eu ver pra se tá bom. Bia, que fez A Bia que fez o a- roteiro, porque Eu ela, achei ela tá criativa. fazendo analogia, Ela aqui, ó. ela tá fazendo muita analogia. Nossa, muito boa. Gostei. Olha, você afirmaria que a principal utilidade do bico de... como é que se fala Bunsen? Bunsen. Bunsen? Bico É de queimar Bunsen. os racistas da internet? Eu achei ótimo. Bia, parabéns. Eu gostei dessa. Rápido, é rápido. É sobre, a gente também, pode né? usar ele. Serve também. Pode sim, pode usar. Você vai pôr fogo no bico de Bunsen e vai colocar o racista, ideias racistas, pessoas racistas, blusa. E Queima. vai vai, dar certo. e vai, E queimou. e vai, E queimou. E queimou. Queima. Seria correto afirmar que o Kitasato, é assim mesmo? Kitasaku? É usado para concordo. filtrar as ideias boas das ideias que pareciam boas, mas que no final são ruins. Eu concordo. Eu particularmente. achei complexa a ideia. Mas o Kitasato, eu acho que dá pra gente fazer Ele um filtra. filtra. Que é o que tá? É uma outra vidraria. Ela tá passeando pelo laboratório Ela tá todo. passeando pelo Arrasou. laboratório todo. Arrasou. Aí chegamos no final do passeio dela, Por tá? favor. Que é a placa de Petri, ou Petri. É Petri? Petri. É um instrumento utilizado para cultivar a sua comunidade online. Que fofinho. Mas não é, né? Já vi que não é, né? Não, e não é? Pois é. É uma vidraria também, é redondinha, assim. Eu usei muito no laboratório de bioquímica, microbiologia também. E aí, enfim, a gente usava para fazer cultura de algumas bactérias, fungos, eles vão crescendo ali. E você pode olhar
no microscópio, é bem legal. Você fez esse cultivo de fungos? É porque eu fiz um técnico em alimentos. Mas em química eu não fiz isso, não. Mas no técnico em alimentos a gente fez. Então a gente, sei lá, analisava leite, Legal. sabe? Alguns alimentos. E aí a gente fazia esse processo dos fungos, né? Porque a gente trabalhava com controle de qualidade. Nunca trabalhei como técnica em alimentos, mas estudei isso. Que máximo. Gente. Tem uma série numa rede de streaming que fala sobre o Avulsa. fungo. Sabe qual é? Qual? É que eu tô tentando... Eu não sou muito boa com essas coisas. Ah, eu sei! Sabe? Aham. Aquela... The Last of Us. Sabe qual é? Não, então fala sobre fungos. Um fungo que ataca os seres humanos. É bem interessante. Ah, já ouvi falar. Já ouviu falar? Mas Bem eu nunca interessante. assisti. Você tem medo? Você é medrosa? Acho que não. Depende do quê? De filme, série. Ah, eu não gosto de filme de terror, não. Eu gosto de negócio de romance, tipo, competição. Assisto algumas coisas assim. Mas, tipo, filme de terror... Eu não gosto. Não assisto. Cananda é romântica? É um pouquinho. Eu sou canceriana, né? tem que fazer Canceriana, jus. gente. Ela é Mas canceriana. o que é ser romântico? Vamos desconstruir. O que é Vamos ver. ser Então agora a gente romântico? vamos lá. Tá, ser romântico. Pra você, amigo, o que é ser romântico? O que é ser romântico? Nossa, nervosa. gente. Ai, cheguei até a ficar quente. Tá Peraí. Peraí. Já que tá quente. O que é ser romântico? Eu acho que ser romântico é você. Ai, não sei. É você. Eu tô que nem Glória Maria, né? Que ela participou do Mano a Mano. Aí, no final, Eu amo. ela falou assim... Gente, não me levem pra assistir filme de terror. Eu só quero assistir filme que, no final, o mocinho fica com a mocinha. Então, eu sou essa, entendeu? Então, romance é é isso. isso. É um mocinho ficando com a mocinha, isso. mocinha, com a mocinha, mocinho, com a mocinha. Pronto. Tem que As ser mocinhas e os feliz. mocinhos, aham. Tem que ser feliz Tem que ser no final. feliz. Isso é Entendi. romantismo. É isso. Respondi? Tudo bem, amigo. Tá liberado, tá E liberado. eu pensando e falando, sei lá, comprar uma casa pra mim, botar uma coisa no meu nome. Romantismo com você, o amor próprio. O que é romantismo? Ah, botar uma casa no meu nome? Isso é romantismo. Passar uma herança pra mim? Nossa, Não é? que romantismo, Não é? né? A herança. Sei lá. Porque alguém precisou morrer, Fazer amigo. um pix pra mim? Isso é romantismo. Um pix de eu te amo. Ô, E gente, é nessa vibe de romantismo que a gente chega ao final. Oh, Eu amei. Foi Cara, maravilhoso. amei. Aquela- Ai, Chega aqui, yes. Você amei. curtiu? Amei. Eu adorei. Adorei tudo. Do É bom início estar ao- desse lado? Você que já nos assistiu. Ah, é muito legal. Vou ver como é que vai ser. Vou assistir o meu. Já fiz. Alguém vai assistir, Mari. Alguém. Que eu assisto assim, ó. Não é de vergonha de Se mim. olhando, Eu fico, né? ai, meu Deus, É, ai, e meu aí? Deus. Eu não mas é- consigo assistir. Que Eu também sou isso? assim. Meus vídeos eu assisto e falo, ai, tô assistindo, eu tô me escutando a Assim, minha né? voz. Sério, Jesus? Que eu sou isso? Vou melhorar esse engajamento, hein? Ó, e pra Por você, favor, nos né? recados, Vamos amigo. ajudar no engajamento? Vamos lá, vamos lá. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo, comenta aqui embaixo o que você achou, qual era a sua dúvida, hein? Conta aqui pra gente. Corre lá no Instagram e siga a Mari, siga a Cananda. Yes. Corre no Spotify, assista esse episódio que tá disponível em vídeo e nas plataformas de áudio disponível em... Áudio. Obrigado. É isso mesmo, gente. Muito obrigado a todos. Um grande beijo. Até o próximo Tchau. episódio. Eureka! Casa demais.